Amados, que Deus abençoe os irmãos. A missão da igreja. Desde o domingo passado, logo após eu ter retornado dos Estados Unidos, na plantação da nossa igreja lá, eu disse que Deus tem me incomodado sobre essa temática. Qual a missão da igreja? E eu não sei se você recorda, se alguém recorda, o que foi que nós abordamos no domingo próximo passado. Mas nós lemos no culto da manhã e reafirmamos no culto da noite o texto de Marcos no capítulo 9. E no culto pela manhã eu dei como tema discípulos fracos. E à noite dei como tema esta missão precisa de poder. Não podemos realizar essa missão sem poder. E no texto de Marcos, no capítulo 16, o que nós vemos, apenas à guisa de introdução, é que aqueles discípulos de Jesus estavam com ele, mas na verdade não acreditavam nele. Porque ele disse que ressuscitaria, e os discípulos não acreditaram. As mulheres foram ao sepulcro ungir o corpo de Jesus. Um anjo apareceu para elas e disse que ele tinha ressuscitado. Elas, com medo, não disseram nada a ninguém. E depois Jesus apareceu a Maria Madalena e disse para ela dizer aos seus discípulos que ele havia ressuscitado, mas o texto diz, eles não creram. Mas quando chega no final do capítulo 16, Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Jesus estava dizendo para eles, assim como diz para nós, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, Ele conta com a gente. Ide, pregai o evangelho. Em Mateus 28, Jesus diz no verso 19, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide. Para pregar o evangelho é necessário que haja um revestimento do poder de Deus, como está registrado em Lucas no capítulo 24, na parte final. Jesus, depois de ressuscitado, diz para os seus discípulos, convinha que o Cristo padecesse e fosse morto, conforme disseram os profetas. E vocês são testemunhas dessas coisas, vocês sabem disso. Fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Sem o poder do Espírito Santo, mesmo que você queira, o diabo vai te neutralizar. E a sensação que a gente tem é que a igreja está paralisada por Satanás. Intimidada. A igreja não consegue cumprir a determinação de Jesus. Ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, preguem o evangelho. Aliás, uma boa interpretação ali seria, indo, pregue o evangelho. Indo para lá, indo para cá, para onde você for, pregue o evangelho. Então, meus amados, a missão da igreja, nós fazemos várias coisas. E se perguntar para você qual a razão que te faz fazer parte da igreja, você com certeza vai falar sobre várias coisas boas.
É muito bom ser parte da igreja. Mas qual é a missão da igreja? Qual é a minha missão, a tua missão? É fazer discípulos. É levar a mensagem para quem não conhece e transformar essas pessoas em discípulos de Jesus. E como eu tenho afirmado, o discípulo não é ganho. Como a gente diz, ganhar almas. O discípulo não nasce pronto. O discípulo tem que ser feito, forjado, discípulo. E eu apresentei aqui no domingo passado, depois do face a face, naquele momento maravilhoso que nós tivemos, alguns irmãos que estão cumprindo isto, que estão indo de casa em casa, que estão pregando o Evangelho. Este é o propósito principal da igreja. Se eu não fizer isto, não adianta eu estar pregando aqui. Eu pedi os músicos para cantar uma música que cantaram hoje de manhã. Porque eu mesmo estando viajando, eu estou ouvindo. Eu estou participando do culto. E eles cantaram uma música hoje pela manhã. Mas eu fiquei me perguntando enquanto eles cantavam, será que nós estamos tão distantes que a gente até fala aquilo que a gente não faz? A gente até canta o que a gente não faz. Eu não nego para você que de fato eu tenho procurado gastar a minha vida no Evangelho. O apóstolo Paulo, ele diz aos Colossenses assim: eu me gastei e me deixarei gastar por amor a Cristo, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado, mas eu me gastei e me deixarei gastar. Você acha que ir aos Estados Unidos correndo só para dar a benção para o início do trabalho, ir treinar pessoas de uma outra denominação, que eles juntaram lá, nem da nossa denominação, mas eu disse para mim, não importa, eu quero capacitar vocês para ganhar almas. Você ir, voltar, estar aqui pregando, não é gastar por amor ao Evangelho. Não foi uma viagem na praia, não foi um passeio, foram 3 dias, e no dia de ontem foi o dia inteiro. Aos 72 anos, jovens dizendo que estão cansados, que não tem tempo. Eu me gastarei e me deixarei gastar. Esta deve ser a fala de todos nós. Agora, é fácil cantar como foi cantado hoje de manhã. Por Ele que eu entrego a minha vida. É fácil, mas é hipócrita. Não cante, está cometendo pecado. Mas a gente parece que se distanciou tanto, como os discípulos de Jesus. Diziam que criam nele. Pedro chegou a dizer: ainda que todos te negam, eu não o negarei. Por ti eu darei a minha vida. Não é essa música? Eu dou a minha vida, Jesus. Fica só no discurso, amados. Não, é por isso que nós não vemos os milagres de Deus nos dias de hoje, como eles viram no passado. Porque a gente aprendeu errado que igreja é onde a gente vem buscar a bênção. É o lugar da bênção, não é? E às vezes você vai encontrar pessoas que acham que depois que se converteram não podem ter mais problemas. É a tal da teologia da prosperidade. E se sofrem problemas, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar a fé. Que aprendeu errado. Seguir a Jesus é sofrer perda. Se você começou a seguir Jesus achando que vai ser tudo maravilhas, você está equivocado.
pessoa tem uma dor de cabeça, pode resolver com, não sei se tem ainda Melhoral, Cibalena, sei lá. Ora por mim que eu estou com dor de cabeça. Quer dizer, eu estou com uma dorzinha, eu não posso ter uma dor, não posso sofrer. Eu agora sou crente. Ser crente é perder. Ser crente é sofrer. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Porque, como eu tenho dito, continuarei trazendo algumas reflexões sobre esse tema. E Deus colocou no meu coração, e eu já até enviei isto para a área de comunicação, colocar como tema para o próximo ano: a nossa missão é fazer discípulos. A nossa missão é fazer discípulos. Porque nós queremos engajar num projeto de transformação de vidas, de pessoas. E esta é a minha missão e tem que ser a tua missão. E eu vejo isso, eu queria que você abrisse aí, em Atos dos Apóstolos, primeiramente no capítulo 13. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Olha o que diz o texto sagrado. Na igreja de Antioquia, vocês sabem que foi em Antioquia que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados, tiveram o seu nome transformado na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia foi um celeiro de missionários. A igreja de Antioquia, o Espírito Santo agiu de uma maneira sobrenatural. Só a partir dali os cristãos foram conhecidos como tais. Eram discípulos, irmãos. Jesus não mandou fazer membros de igreja, Jesus mandou fazer discípulos. Nós nos tornamos membros da igreja como consequência. Assim como nós vamos para o céu como consequência. Mas nós não temos que ter como foco apenas o ir para o céu. Ir para o céu nós vamos, porque cremos em Jesus. Mas e enquanto estamos vivos aqui? Ele disse para a gente fazer discípulos. E eu vejo aqui nessa igreja um grande exemplo. Diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Ninja, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor, olha bem, nós estamos aqui num culto de adoração. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Em meio à adoração, o Espírito Santo age no meio da igreja, e ele tem que falar ao teu coração. O Espírito Santo diz para a igreja percebe isto: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. O Senhor nos chamou para realizar a sua obra, e a sua obra é a pregação do Evangelho de Jesus. Foi para isso que Ele nos chamou. É-me dado todo o poder, ide. Atos 1:8. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Vocês vão dizer da experiência que tem comigo para outras pessoas. O Espírito Santo, Ele nos separa para realizarmos a obra do Senhor Jesus. Assim, depois de jejuar e orar, era uma igreja que jejuava,
Era uma igreja que orava, porque era uma igreja que dependia do Senhor. Impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Nem todo mundo vai, irmãos. Os que ficam vão segurar as cordas em oração, vão contribuir para a manutenção da obra. O fracasso da igreja está nisto. Os que ficam não têm segurado as cordas. Às vezes não oram, não contribuem e não vão. Onde está o cumprimento da missão? A gente tem que ir, a gente tem que sustentar, a gente tem que interceder. Foi para isso que Ele nos salvou, para através de nós salvarmos outros. Este é o propósito. Agora vejam bem vocês, enviados pelo Espírito Santo, quem levanta é o Espírito Santo, quem envia é o Espírito Santo. Desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles agora aproveitam todas as oportunidades. Os judeus estavam habituados a irem para as sinagogas. Aqueles primeiros cristãos, eles eram judeus, então eles vão para as sinagogas. Só que eles iam com o propósito de anunciar Jesus Cristo até mesmo dentro das sinagogas. Não tinha tempo ruim para eles, não tinha lugar difícil. João estava com eles como auxiliar. Por que João se tornou o que se tornou? Se você quer ser usado por Deus, irmão, você não vai começar igual o pastor Aloysio está. Você tem que começar lá, ó, como eu comecei, limpando o chão de igreja, recebendo desaforos. Tá sujo aqui, hein? É Deus trabalhando o teu caráter para você ser humilde, para você suportar. Tem gente que quer começar só em cima. Pastor Aloysio não me dá oportunidade para pregar, só ele prega, mas olha a minha trajetória. Deus foi moldando o meu caráter, como o barro na mão do olheiro, ralando lá degrau por degrau, que Deus vai te elevando, te elevando, te elevando. Não adianta eu falar aqui o que é para vocês fazerem se eu não faço. Em qualquer lugar, o Barreto sabe disso, lá nos Estados Unidos. E eu sei que eles estão me ouvindo lá agora. Não vamos perder a oportunidade. Seja em outra língua, seja o que for, a gente tem que usar o dom que Deus nos deu para falar do Evangelho. Eu disse lá a experiência que eu tive, já contei para vocês várias vezes. Quando eu fui na África, 40 dias pregando o Evangelho, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul, Moçambique, passando necessidade, passando fome. Mas Deus me deu uma experiência que eu nunca vou me esquecer. Porque sentado naquele banco do avião, uma família de indianos conversando, e o Espírito Santo começa a falar comigo. Fala para eles, fala para eles, fala para eles. Eu pergunto para você, o que você faria? Ouvindo um som que você não é capaz de distinguir o Espírito Santo. Fala, fala, fala. Eu não suportei a voz do Espírito Santo. E eu arrisquei a falar com a pessoa que estava do meu lado. Do you speak English? Meu inglês maravilhoso. Em poucas palavras, ela virou-se para mim e disse: você fala português? Na minha língua. Você fala português? Eu tomei um choque, porque eu não sabia que ela falava português, mas o Espírito Santo sabia. O Espírito Santo sabe quem está com o coração aberto para receber o Evangelho. Você não sabe se você se calar. Se você se calar.
o preço vai ser muito alto. Quando eu conversei com aquela pessoa, eu falei, onde você aprendeu o português? Ela, eu estudo na Universidade de Coimbra, em Portugal. E nós falamos. Ela defendendo a sua fé em Maomé, eu falando sobre Jesus. E no final ela disse, se você for a Meca, você vai ver um túmulo lá em Meca, enorme, todo em ouro, os soldados à volta, todos armados, tomando conta. Lá estão os ossos de Maomé. E o Espírito Santo colocou uma palavra na minha boca, e eu disse para ela, eu fui a Israel o ano passado, e eu fui visitar o túmulo de Jesus. Não tem soldados à volta, a pedra não está lá na frente do túmulo, porque os ossos dele não estão lá. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo no céu. Você está entendendo o que o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém que se dispõe a se colocar nas mãos do Senhor? É isto que nós encontramos na palavra. Mas muitos hoje, que se dizem crentes, eles acham que simplesmente ouvindo uma mensagem pela internet, que fazendo alguma atividade, que é isso, não é isso, isso é o mínimo. Isso qualquer um pode fazer. Agora, pregar o Evangelho, você só vai pregar para alguém se você for revestido do poder do alto, senão o diabo te neutraliza. E você não consegue testemunhar de Jesus. É por essa razão que eu sou ousado em abrir uma igreja aqui, outra ali, e não tenho dúvida de que é abrir e crescer, porque é poder de Deus, é ação do Espírito Santo, não é vaidade humana, é crer no poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens criam. Aqueles homens criam. O texto diz a partir do verso 13 assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia, da Pisídia, outra Antioquia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram ali. Eles não perdiam oportunidade, meus amados. Nós não podemos perder oportunidade. Olha o verso 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. No sábado seguinte, eles foram na sinagoga, eles testemunharam. No sábado seguinte, as pessoas agora queriam ouvir a mensagem da palavra de Deus, porque Deus operou milagres através da vida daqueles homens. Quando você se entregar de corpo e alma a esta obra, você vai ver os milagres. Você vai ver os milagres. Às vezes evito testemunhar alguns deles, porque eu sei que muitos interpretam mal. O pastor acha que ele é o tal, que ele é diferente dos outros. Não, a única coisa que eu sou é discípulo de Cristo. Não faço por dinheiro. Eu preguei, como em muitas igrejas já fiz isso. Fiz os estudos lá, o pastor me procurou e disse assim: nós vamos te dar 3 mil reais pela tua participação. Foi maravilhoso. Eu falei assim: eu não aceito, pastor. Eu não aceito. Eu quero que você me dê o que eu gastei. Só as despesas. Eu não faço o que faço por dinheiro. Deus supre as minhas necessidades. Eu não faço por dinheiro. Diferentemente do que se diz por aí afora, que os pastores se tornaram exploradores da fé. Eu disse para ele, ele ficou assustado.
Não, pastor, não. Eu falei, não, se você me der, eu vou ficar indignado. Meu galardão está lá para receber. Aqui eu faço por amor à obra. Não estou dizendo que não tenha que receber não, viu, irmãos? Porque a Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu salário. Mas é um princípio meu. Se nós fizermos com outras intenções, não tem nenhum valor diante de Deus. A nossa motivação tem que ser salvar almas que estão perdidas. Estes homens fizeram isto, e a mão do Senhor era com eles. Olha o versículo 46 em diante. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente, porque eles estavam agora sendo ameaçados. Deus estava operando milagres. Já pensaram os irmãos? As pessoas dando glória a Deus, porque Deus tem se manifestado de maneira sobrenatural, curando os doentes, expulsando os demônios. A perseguição virá. E assim aconteceu. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiramente a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgaram dignos da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios. Os judeus, lamentavelmente, não aceitaram, não creram. E Paulo foi enviado aos gentios para pregar, os não-judeus, não é para pregar o evangelho. E o texto da palavra do Senhor vai trazer um consolo para Paulo logo no versículo seguinte: pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Levar o evangelho aos confins da terra agora é responsabilidade nossa. Eles deram o start. Eles começaram. Foram para todos os lados. Foram para a Europa. Foram para o Oriente. Mas esta responsabilidade aqui agora é nossa. Porque o propósito de Deus é que o evangelho seja levado até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Deus, no seu propósito eterno, a vontade dele é que todos sejam salvos, e todos foram designados para a vida eterna. Não foram alguns poucos, mas só os alcançados pela pregação do evangelho terão esse privilégio. E se nós não falarmos, muitos se perderão, mas esta não é a vontade de Deus. É falha nossa. É omissão nossa. Verso 49, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Como a palavra do Senhor vai espalhar por toda a cidade, por todo o estado, por toda a nação, por outros países, quando cada um de vocês se verem como um comissionado por Jesus? Eu fico com um sentimento muito ruim quando às vezes eu tenho oportunidade de falar para alguém do evangelho e por alguma razão eu não falo. Eu fico com um sentimento muito ruim. Às vezes volto atrás daquela pessoa, porque nós não podemos perder a oportunidade de testemunhar de Jesus, e temos perdido, amados. Temos perdido. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, porque indo eles anunciavam o evangelho. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas,
de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Moveram uma grande perseguição, e o pior, eram religiosos. É por isso que a gente tem que fugir da religiosidade. A gente tem que querer sim ser discípulo de Jesus, mas não apenas religiosos. Os religiosos perseguiram Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Esses sacudiram o pó dos seus pés, cumprindo aquilo que Jesus os ensinou lá em Lucas capítulo 10. Jesus disse: vocês vão de casa em casa. A casa que receber vocês vão dizer: paz nesta casa. Se não receberem, vocês vão sacudir o pó do sapato de vocês. Eles estão cumprindo isso aqui. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Nada os intimidava. Perseguições, ameaças, açoites, nada tirava deles o ímpeto, o ardor, o desejo de anunciar Jesus. Eu confesso para vocês que eu não sei por que as pessoas são tímidas para falar de Jesus. Eu não vejo nenhum constrangimento para falar. Eu jogo futebol com as pessoas, eu chamo no canto, eu falo. Fiquei tremendamente feliz, nós inauguramos a nossa igreja do Cascatinha. Diante de tudo que me deixou feliz lá, o que me deixou mais feliz é que depois eu voltei lá no Cascatinha, numa reunião que fizemos de empresários lá, e quando eu estou lá, chega um jovem: tá lembrando de mim, pastor? Eu olhei: ô rapaz, você é o principal goleiro lá do futebol? E disse: o Senhor martelou na minha mente, pastor, aceitei Jesus. Vou ser batizado no próximo batismo, eu e minha esposa. Não tem nada melhor. Não tem nada que alegra mais o coração de um crente. Eu não sei por que os crentes não fazem isto. Paulo diz: me é imposta esta obrigação. Me é imposta esta obrigação. Você já imaginou se cada médico, cada engenheiro, cada pedreiro, cada pessoa na sua área aproveitasse as oportunidades para anunciar Jesus? Você já pensou como a realidade mudaria? Me é imposta esta obrigação. Ai de mim, diz Paulo. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Nós precisamos subir a um outro nível, um nível de espiritualidade, um nível de comprometimento com o Senhor. Próximo domingo eu vou falar sobre o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. E você vai ver o apóstolo Paulo dizia: com muita tribulação e angústia é que nós pregamos o Evangelho, porque isto nos convém para herdarmos o reino de Deus. Tribulação e angústia. Sofrer por amor a Cristo é o melhor prêmio. Eu termino dizendo duas coisas para você. Mateus 5,11 vai dizer assim: se pelo nome de Cristo vocês sofrem, alegre os vossos corações, porque será grande o vosso galardão nos céus. Se pelo nome de Cristo, porque às vezes as pessoas sofrem por várias razões, né? Mas se pelo nome de Cristo você sofre, alegre o teu coração, porque será grande o teu galardão nos céus. Amém, irmãos? No dia sexta-feira que vem, lá no Templo Histórico, eu estarei fazendo uma preleção
pelo nosso centro teológico, nosso seminário. O crente pode perder a salvação? Se você tiver interesse de ir, meu amado, compareça lá. No nosso templo, nós vamos fazer um estudo. O crente pode perder a salvação, sabe por quê? Muitas pessoas às vezes não pregam o evangelho porque nem sabem se são salvas. E você vai saber se você é salvo ou não. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Se houver alguma pessoa que se distanciou da igreja, se distanciou do Senhor Jesus, tiver alguma pessoa que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer fazer nesta noite, eu estarei aqui atrás, no final você pode me procurar e eu terei o prazer de conversar com você. Nós vamos orar nesta hora. Feche os teus olhos.